História da riqueza no Brasil, 5 séculos de pessoas, costumes e governos é um livro escrito por Jorge Caldeira que analisa a história econômica do Brasil ao longo de 5 séculos. O livro começa com a chegada dos colonizadores europeus no século XVI e segue através dos séculos, examinando como a economia brasileira evoluiu ao longo do tempo. O livro aborda a história das principais atividades econômicas do país, como o cultivo de cana-de-açúcar, o ciclo do ouro e a produção de café, e como essas atividades impactaram o desenvolvimento econômico do Brasil. Ele também discute como as políticas governamentais e as mudanças sociais e políticas afetaram a economia ao longo do tempo. O livro destaca ainda a importância dos negócios e do setor privado na economia brasileira e como eles contribuíram para o crescimento econômico do país. Ele também aborda questões contemporâneas, como a globalização e sua influência na economia brasileira. No geral, História da Riqueza no Brasil é um livro que oferece uma visão detalhada da história econômica do Brasil, e como as forças políticas, sociais e econômicas se interrelacionam e influenciam o desenvolvimento econômico do país. Abrangência histórica. História da Riqueza no Brasil cobre 5 séculos de história econômica do Brasil, desde a chegada dos colonizadores europeus até os dias atuais, oferecendo uma visão abrangente da evolução da economia do país. Análise detalhada. O autor, Jorge Caldeira, oferece uma análise detalhada das principais atividades econômicas do país, como o cultivo de cana-de-açúcar, o ciclo do ouro e a produção de café, e como essas atividades impactaram o desenvolvimento econômico do Brasil. Enfoque nas políticas governamentais. O livro discute como as políticas governamentais e as mudanças sociais e políticas afetaram a economia ao longo do tempo, oferecendo uma compreensão mais profunda do papel do governo na economia brasileira. Importância dos negócios e do setor privado. O livro destaca a importância dos negócios e do setor privado na economia brasileira e como eles contribuíram para o crescimento econômico do país. Abordagem contemporânea. O livro aborda questões contemporâneas, como a globalização e sua influência na economia brasileira, oferecendo uma visão atualizada da economia do país. Escrita clara e acessível. O autor apresenta a informação de forma clara e acessível, tornando o livro fácil de ler e compreender para um público amplo. Fonte de dados históricos. O livro é uma fonte valiosa de dados históricos e estatísticas sobre a economia brasileira, fornecendo informações precisas e confiáveis para aqueles interessados em estudar a história econômica do país. Estilo multidisciplinar. O livro combina elementos de história, economia e ciência política, oferecendo uma abordagem multidisciplinar para entender a economia brasileira. Contribuição para o campo de estudo. História da Riqueza no Brasil é uma contribuição valiosa para o campo de estudo da história econômica do Brasil e fornece uma base sólida para futuras pesquisas e análises.